Pastor. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu convido a igreja neste momento para abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. E vamos ler um pouquinho mais aqui. No versículo 16, o que Paulo está falando aqui? Vamos entrar nesse assunto. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante de todos os homens. Amém. Nós vamos repetir aqui, os irmãos podem sentar. Vamos repetir aqui no versículo 21, quando Paulo diz: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Vemos assim, meus irmãos, que a preocupação do apóstolo em manter a sua reputação era para que aqueles que estão em Cristo não desonrassem sua posição e ainda ensinasse aos outros pelo seu exemplo. Suas palavras aqui indicam que antes de tudo nós devemos fazer o que é certo aos olhos do Senhor e depois o que é certo aos olhos dos homens. Precisamos sempre ter esta preocupação. Quantas vezes eu ouço: eu não me importo com o que os homens pensam de mim. O que me importa é estar fazendo certo diante de Deus. Tudo bem. Você precisa procurar a vida certa e reta diante de Deus. Mas cuidado com o exemplo que você está deixando para os outros. Muito cuidado. Eu tinha há muito tempo uma mania de comprar vinho branco e deixar em casa para fazer estrogonofe. Um dia, uma moça que trabalhava lá em casa disse: mas como que a missionária tem vinho dentro de casa? Eu sei que não é pecado ter uma garrafa de vinho dentro de casa, ainda que ela esteja aberta na geladeira. Eu sei que você pode até beber uma taça de vinho. Eu sei disso tudo, mas ela não sabe. Então, se a minha segurança está levando uma pessoa a pecar, é preciso que eu saiba como agir. Eu expliquei para ela direitinho que aquela comida se fazia com vinho branco e é por isso que a garrafa estava sempre ali. Mas que ela tinha me lembrado que eu precisava jogar fora aquela garrafa. Derramei na pia, nunca mais. Nunca mais eu tive vinho branco em casa, nem rosso, nem vinho de jeito nenhum, porque pode escandalizar. Às vezes a nossa liberdade na fé leva a outros a ficarem escandalizados. Então nós precisamos prestar atenção, primeiro, ao que o Senhor está vendo em nós e de que forma o nosso comportamento pode afetar os outros. Mas não me importo com o que eles estão pensando.
mas eles estão pesados. E você pode perfeitamente levá-los a pecar. Tem uma carnalidade chamada lascívia. A lascívia consiste em provocar desejos libidinosos nos outros. Por exemplo, uma moça que tem uma moça que se veste, vai para a praia, se veste com um biquíni que já não é mais nem um fio dental, já é Cepacol. Já deixou de ser fio dental para ser Cepacol. Dizem que o Cepacol chega onde o fio dental não vai. Então, o que é que ela quer expondo o corpo desse jeito? Ela está provocando desejos libidinosos nos outros. Ah, mas ela não queria provocar. Mas quando ela botou aquela roupa, ela tem consciência de que alguém pode ser afetado. Então o pecado é dela. Ela tem a lascívia. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa liberdade para não levar pessoas a pecarem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós devemos evitar uma atitude de viver em Cristo somente preocupado com o que Cristo diz. Sem avaliar o que os outros dizem, nos tornando indiferentes aos outros. Esse versículo 21 aqui está nos corrigindo, dizendo: viva a sua vida diante de Deus, mas cuidado com o que você influencia em sua volta. Como cristãos, nós devemos estar conscientes e sensíveis aos que estão em nosso redor, pensando sempre qual a mensagem cristã que estamos deixando com o nosso comportamento, porque isso traz honra para o nome de Cristo. É preciso que as pessoas olhem e saibam. Uma vez eu fui visitada por um grande apóstolo indiano, cristão, e ele me disse que a igreja dele é uma igreja anglicana na Índia. Ele me disse que tinha ouvido e lido a meu respeito lá na Índia e veio ao Brasil para me conhecer. Ele tem a maior igreja cristã de Nova Delhi. Ele veio me conhecer assim. E ele me contou o que foi que aconteceu. A igreja dele é uma igreja normal e tudo mais. Mas numa cidade com um contingente muito grande de leprosos. E os leprosos ficaram pela praça. E na igreja anglicana, a ceia é assim. O pastor toma a taça de vinho e ele passa para você. Você bebe, ele passa o pano, vira, vai para outro, da mesma taça. Todos bebem na mesma taça. Nunca um anglicano morreu até hoje por causa disso, mas é desse jeito. E a pessoa recebe o pão e vai bebendo o vinho ali, todo mundo na mesma taça. Acabou? Bota mais. No final, o que sobrar na taça, o pastor bebe. Quer dizer, ele bebe por último. Um dia ele estava servindo a ceia. Serviu para todo mundo. Lá no final da fila da ceia, entra um leproso daquele bem arrebentado na igreja. Ninguém podia impedir o leproso de entrar. E ficou no final da fila. Na hora ele pensou: pronto, sou eu. Porque ele seria o último a beber da taça. E quando ele passou, ele disse que tremia todo. Quando entregou a taça para esse homem leproso, que já nem nariz tinha mais, era só um buraco. Ele disse que ele tremia. E o homem bebeu. E Deus disse para ele, bem no coração dele: bebe, não limpa, no mesmo lugar.
E o leproso estava olhando para ele, para ver qual seria a atitude dele. Ele bebeu no mesmo lugar e abençoou o rapaz. Ele disse que saiu dali pensando: eu não sei o que vai ser de mim. Continuou o serviço. No outro domingo, aquele leproso trouxe mais 10. Dentro de 2 meses, ele tinha mais de 300 leprosos na igreja. Desses 300, todos foram curados. Então, os leprosos da cidade começaram a vir. E foi dessa forma que ele tem a maior igreja de Nova Delhi. Começou com um leproso. Porque ele não escandalizou. Ele olhou para a igreja e viu todos olhando para ele, e ele deu o exemplo: eu vou beber, eu posso ficar leproso, mas eu quero que todos aí saibam que eu tenho a minha vida em Cristo. Foi assim que aconteceu. Nós precisamos saber o que nós fazemos diante de Deus, se nós temos que testemunhar diante dos homens. Não é apenas um viver em Cristo, mas é andar em Cristo, diante de Cristo e diante dos homens. E quantas vezes as pessoas vão ver coisas que nós não vemos? Precisamos ouvir ao Senhor e ouvir o que é dito ao nosso redor. Porque às vezes as pessoas veem coisas que nós não vemos. Lembra de Eliseu, aquele homem de Deus, discípulo de Elias? Através de Elias, Deus operou 7 milagres. Através de Eliseu, 14 milagres. Ele pediu porção dobrada do Espírito. Elias, quando foi falar com Acabe, o rei, eu citei esse exemplo hoje de manhã. Ele disse para o rei: rei, Deus em cuja presença eu me encontro te diz. Quer dizer, eu estou consciente de que eu estou dizendo na presença de Deus e na tua presença. Nós precisamos viver nessa consciência. Esse rapaz que andava com Eliseu, quando chegaram, nós lemos no 2 de Reis 8, quando Eliseu tem que vir depressa à casa da sunamita, porque o filho dela estava morto lá no quarto dele em cima. Não foi. Foi antes disso, quando a sunamita construiu para ele o quarto em cima, e ele estava muito agradecido. Ele disse que se pode fazer por ela, Geazi. Eu tenho que demonstrar a minha gratidão. Geazi disse para ele: ela não tem filhos e o seu marido é velho. Então, Eliseu ia há tanto tempo na casa da sunamita, passou um tempo indo lá, só comendo. E agora ele ia e tinha um quarto para ele lá em cima. Mas ele não percebeu que a sunamita não tinha filhos. Ele não percebeu que o marido dela era velho. Ele não percebeu que, logicamente, que ela sendo uma mulher casada, ela queria ter filhos. Ele não percebeu nada disso. Ele era um homem santo de Deus. Mas Geazi, que o acompanhava, viu, percebeu. Exatamente por isso que eu digo, Jesus Cristo manda seus discípulos de 2 em 2. Mesmo no Antigo Testamento, o profeta carregava alguém com ele, porque é necessário. Não devemos ser controlados pela visão de fora, mas precisamos dar atenção qual o exemplo que nós estamos dando para os outros. Aqui no versículo 12, no capítulo 12 de 2 Coríntios, capítulo 12 de 2 Coríntios, no versículo, vamos começar aqui. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém,
passarei às visões e revelações no Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Amém. Vemos o versículo 2. Conheço o homem em Cristo, ele diz. Conheço o homem em Cristo. Olha, um dos grandes problemas na igreja de Corinto era que alguns adversários de Paulo estavam se gabando sobre suas experiências espirituais ou aparentemente espirituais. Tem gente que se gaba. Tem gente até que ocupa uma posição que já nem mais fala com ninguém. Porque é muito espiritual. Porque é especial. Fulano é cheio do Espírito. Então já não fala mais com ninguém, não sorri, anda direto. Eu tenho visto tanta coisa. Aqui, Paulo vai virar a mesa diante desse povo. Se vocês acham que podem se gabar das suas experiências espirituais, achando que isso é grande coisa, então eu vou mostrar uma experiência espiritual verdadeira, que vai mostrar a vocês como são as coisas. Quando você lê esse versículo 2 do capítulo 12, na mensagem de Eugene Peterson, ele coloca assim: vocês me forçaram a falar desta maneira, e eu vou falar o meu melhor, do meu melhor modo. E já que é assim, eu vou falar do assunto de visões e revelações. Ele entra com tudo. Paulo, então, passa a dizer, no versículo 2, conheço um homem em Cristo. O nosso assunto é em Cristo. Que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Nós vamos notar essa expressão em Cristo. Lógico que Paulo está falando dele mesmo. Está falando dele mesmo, não é? Mas, por que será que ele usa o pronome, ele leva o pronome para a terceira pessoa? Conheço um homem em Cristo. Olha, depois de tantos estudos teológicos sobre esse assunto, tem duas correntes. A primeira corrente diz que ele queria demonstrar sua humildade enquanto escrevia sobre este assunto na segunda carta aos Coríntios. Que ele não queria buscar atenção para si, mas para Cristo. E a outra sugestão, a outra opinião, é que Paulo quando teve esta revelação, ele era um homem. E agora ele era um homem completamente diferente
este Paulo que está escrevendo a carta é um homem diferente daquele de 14 anos atrás. Claramente, o que nós podemos ver aqui é que Paulo estava relutante ao se referir àquela visão que Deus deu a ele, e apenas falou por uma resposta às críticas. Que diferença dos cristãos hoje, que quando têm uma visão, logo vão publicar. Se recebesse um espinho na carne cada vez, calariam a boca. Porque as pessoas dizem coisas. Eu conheço algumas pessoas que disseram, eu morri. Eu fui ao céu, Deus mandou voltar. Então por que você morreu? Deus mandou, disse que não estava pronto. Umas coisas assim fantasmagóricas que você ouve na igreja. Eu fico olhando, o que eu vou dizer para você? Você está mentindo. E, para ser sincero, pode ser problema mental. Dá vontade de a gente dizer, eu conheço um psiquiatra que ajuda, para não dizer que é um caso de polícia. Porque eles vêm com coisas fora do comum. Eu conheço, no entanto, uma pessoa que inventou um negócio desse. E vendeu, foi muito daquela fitinha, né, de testemunho. E ele era chamado em todo lugar para dar testemunho. Um dia, houve a conversão dele. E agora, como é que ele ia dissolver aquilo tudo? Me procurou, faz muito tempo isso. E me confessou o pecado, orei com ele, recebeu o perdão de Deus. E eu disse, agora como é que você vai fazer, rapaz? Você não pode sair catando as fitinhas que você vendeu com o falso testemunho. O que você vai fazer? Mas as pessoas gostam de holofotes. Olha, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu há 14 anos, calou a boca, nunca disse para ninguém. Hoje, se acontece isso, e até filmar alguma coisa para poder buscar seguidores lá no, sei lá, YouTube, como é o nome do outro? Hein? Instagram tem um outro. Facebook. Não é não? As pessoas vão, não é? Qual seria esse espinho na carne mencionado por Paulo aqui nesse versículo 7? Tem tantas sugestões. Cada pessoa pensa uma coisa. Alguns acreditam que seja uma enfermidade física, talvez malária ou problema nos olhos. Eu, particularmente, tenho uma tendência a acreditar que era um problema nos olhos. Porque você sabe que a primeira vez que Paulo foi à Galácia, ele diz na carta, eu me baseio no que está escrito, ele diz que foi por uma enfermidade. Ele foi para a Galácia. Vocês lembram que quando ele caiu na estrada de Damasco, ele ficou cego, ele ficou sem ver. Então, a vista dele foi afetada ali, mas Jesus Cristo mandou Ananias ir lá impor as mãos sobre ele. E ele recuperou a visão. Mas depois você vai ver Paulo dizendo, vede com que letras grandes eu vos escrevo. Ou ele diz, a saudação é de próprio punho. E você vê perfeitamente que ele não escrevia mais as cartas. Alguém escrevia, deixa eu dar um exemplo aqui, Romanos, eu gosto de Tércio. Tércio escreveu a carta aos Romanos. Romanos 16, ele diz assim,
Saudações. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jaso, sozinho. Versículo 22 de Romanos diz assim: eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Está vendo? Mas, então, Paulo já não escrevia mais. Às vezes ele diz: vede com que letras grandes vos escrevo. Às vezes ele escreve: a saudação é de próprio punho. Quer dizer, eu estou escrevendo. Então, com certeza, Paulo tinha um problema visual. Mas eu não posso garantir que era esse o espinho da carne dele. Não posso garantir porque não está escrito na Bíblia. Agora, às vezes as pessoas acham que era malária, porque a história diz, Joséfos explica que quando na primeira viagem ele atravessa com João Marcos e Barnabé de Chipre para Perge da Panfilha, ele teve a primeira malária. Foi quando João Marcos ficou com tanto medo que voltou. Teve a primeira malária. Ele não cita outras e outras e outras malárias. Mas naquela época, a malária não tinha o tratamento que tem hoje. Então pode ser que ele ficou com outros problemas. E com a dificuldade que tinha de transportes e de alimentação, ele vivia muito tempo preso, pode ter arruinado muito a saúde desse apóstolo. Mas nós não sabemos. Alguns acreditam que era uma opressão demoníaca. Um espírito que o Senhor permitiu para perturbá-lo e fazê-lo sofrer e lutar, a fim de torná-lo dependente da graça de Deus. Tem gente que acha, pelo simples fato que ele diz: por isso me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Ele diz, mensageiro. Ele diz: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Bem, isso está escrito. Seja lá o que for, era alguma coisa que vinha do diabo, para humilhá-lo, para ele não se soberbecer. Ainda para que ele dependesse da graça de Deus. Mas existe um outro grupo que sugere que o espinho na carne de Paulo era uma luta com tentação sexual. Eu não sei de onde tiraram isso, porque não está escrito na Bíblia. Mas isso é fácil de inventar. Porque qualquer homem solteiro ou casado sem esposa vai ter tentação sexual se ele é sadio. Porque os hormônios estão aí. Você é convertido, mas os hormônios não são. Então é muito fácil dizer: você está sofrendo uma tentação sexual. Você diz: como é que fulano sabe disso? Lógico. É lógico. Então é muito fácil dizer isso do próprio Paulo. Mas aqui não está escrito não. E um comentarista chegou ao ponto de dizer que Paulo estava sofrendo de uma doença, da qual, no seu subconsciente, ele não queria ficar curado. Agora veja, de onde que esse povo tirou isso tudo? Eu fico impressionada com a imaginação fértil. Paulo, ele estava sofrendo de uma enfermidade que ele pedia a Deus para curar, mas no inconsciente, subconsciente dele, ele não queria ficar curado. Que sujeito doido. Mas de sério, se você for pesquisar, olha esse negócio desse trabalho aqui, me deu trabalho esse seminário. É de hoje que eu estou trabalhando nele. Eu estou trabalhando nesse seminário tem anos. Só que eu estava com a mania de fazer em Cristo o Novo Testamento todo, não dei conta.
Aí eu fui mais humilde. Deixei lá 1º e 2 Coríntios. O que tem de coisas sobre isso, olha como se inventa. Tem gente que diz, mas Jesus disse isso, mas não era isso que ele queria dizer. Está escrito. Não é? Está escrito, não é assim. Não, mas Jesus, quando falou isso, não queria dizer. Olha, então, todas essas teorias sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo são apenas conjecturas, meus irmãos. E a última opinião mostra um apóstolo com personalidade dividida, o qual conscientemente pedia a cura. E no seu subconsciente a rejeitava. Que maluquice. Isso, em psicologia, tem outro nome, não é? Agora tem um escritor escocês que eu gosto muito, Ian Macpherson, que ele diz assim, Paulo tinha um espinho na carne e ninguém sabia o que é. Pronto, acabou. Se nós tivéssemos um espinho na carne, cada um saberia o que isso significa. Cala a boca todo mundo. Acabou. Isso aqui não traz salvação para ninguém. Não é? Não é estranho. Você não acha estranho que um homem em Cristo, porque ele diz assim, conheço um homem em Cristo. Está vendo? Versículo 2. Que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Não lhe parece estranho, meu irmão, que um homem em Cristo seja afligido por um problema contínuo? Eu fico apavorada com isso. Será que existe nisso alguma contradição? Você já pensou se Paulo tivesse procurado algum conselheiro cristão daquela época? Olha, lógico que eles teriam aconselhado a Paulo a erradicar esse mal da vida dele, a acabar com isso. Nós devemos, no entanto, olhar nos cristãos o que Deus está operando. Nós devemos suportar algumas experiências insatisfatórias ou às vezes dolorosas por um tempo, enquanto cremos que Deus está usando aquilo para refinar nosso caráter e nos transformar à imagem de seu Filho. O sofrimento, Deus não tem sofrimento para dar a ninguém. Mas Ele permite que o sofrimento chegue, porque o sofrimento é necessário para nós. É necessário para desenvolvermos perseverança, para desenvolvermos piedade, para fortalecer os músculos da nossa fé, para que tenhamos tempo de pensar. Sofrimento, não é? O Senhor permitiu que Paulo fosse afligido por um problema, seja lá qual for o problema, a fim de contrabalancear o êxtase que o Paulo experimentou quando foi arrebatado ao 3º céu e o manter humilde. É assim. 3 vezes Paulo pediu a Deus que o afastasse daquilo. A resposta de Deus foi não. Quantas coisas você já pediu a Deus e Deus diz não? É tão bom quando Deus diz sim. Aquilo que pedimos, a gente sai se gabando. Olha como eu sou o queridinho de Deus. Eu pedi, Deus fez. Você pediu, Ele não fez. É tão bom quando Deus faz. Mas quando você recebe um não redondo, Deus deixa de ser bom. Deus não ouviu a oração.
Deus não está nem aí para você. Não, é o mesmo Deus. Ele continua no seu trono. Ele continua querendo que você cresça. Ele continua interessado na sua santificação. Não é fácil. Quando Deus diz não a um pedido incessante de libertação, mas as suas respostas negativas, meus irmãos, são sempre repletas de uma proposta benevolente. Quando temos algumas obsessões, porque queremos e queremos e queremos e queremos, e Deus vai dando só livramento, só livramento. Nós achamos que Deus não nos ama. Achamos que o feitiço não deu certo. Que o feiticeiro roubou o dinheiro e não fez o feitiço certo. E é só o livramento de Deus. Por quê? Porque nos ama. E quantas vezes nós nos tornamos rebeldes com Deus? Porque eu só peço. E Deus não faz. Eu disse, uma vez eu estava orando por um pastor, coitado. Ele foi lá no Rio para conhecer a casa de Marimata. Ele saiu de Bonfim, na Bahia. Se ele ouvir isso, vai lembrar. Vou dizer o nome dele, pastor Josimário. Da igreja de lá, de Senhor do Bonfim, perto de Juazeiro, no interior da Bahia. Saiu num Uno. Não foi nem num carro, é um Uno, porque Uno não é carro. Pequenininho, ele e a mulher. Porque ele queria me ver e queria conhecer a casa de Maria e Marta. E ele, não posso dizer que é uma pessoa magrinha, não. Mas é um homem de Deus. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo, eu vi aquele homem ter que voltar dias dirigindo naquelas estradas, só Deus sabe. Eu parei com ele. Mas aquilo veio e brotou no meu coração, que eu tenho mania de carro. Eu gosto de carro bonito, grande, eu gosto. E daí? Eu disse para ele, meu irmão, eu vou clamar agora a Deus. Eu não sei se é só minha vontade, se é a vontade de Deus. Que você nunca mais vai andar pela estrada com esse negócio aqui. Eu vou pedir a Deus. Eu orei chorando. Para Deus dar para ele um carro grande. O carro que eu queria. Que eu estava pedindo a Deus quase 18 anos e Deus só dizia não, não, não. Era uma picape cabine dupla. Que eu queria. 3 meses depois eu fui lá, ele foi me buscar na rodoviária de picape. Nunca mais ele deixou de ter um carro bom. Não é? Aí sim, precisava pedir. Ele nunca tinha olhado além de um Uno. Ora, a gente tem que pedir a Deus aquilo que está no nosso coração. Não significa que Deus vai dar. Mas quando Ele dá, pode ser que Ele esteja querendo dar para você um Mercedes, você esteja pedindo um Fusca. Então é melhor você sempre dizer, não segundo uma vontade, mas pela tua, porque tu estás nos céus. Mas às vezes você pede segundo a sua vaidade. Ou você pede porque viu os outros terem. Disso tudo Deus nos livra. Olha, Deus, Ele vai peneirando tudo, porque Ele está olhando o nosso futuro e o plano dEle para nós é santificação. Olha, quando a revelação que Paulo recebeu o deixou com um problema que Deus usou para fazer dele um discípulo ainda mais dependente de Deus, o que Adão não quis. Adão não quis. Com a tentação de Adão é dizer, como deuses sereis conhecedores do bem e do mal. Adão não quis ser dependente de Deus, ele quis ser igual a Deus. Agora, nós vamos chegar ao penúltimo em Cristo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Está no capítulo 12,
no versículo 19. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, amados, para a vossa edificação. Falamos em Cristo. Aquele diz a respeito de falar em Cristo perante Deus, conscientes de que nós estamos em Cristo. Para Paulo, evidentemente, falar em Cristo significa estar em Cristo, falar com a ênfase do Espírito de Cristo. Quando nós examinamos o contexto desse versículo, vemos que Paulo quer deixar bem claro que para se defender das acusações feitas a ele por alguns cristãos imaturos, os coríntios não deviam pensar que eles eram os jurados indicados para julgamento. Não são vocês que têm direito ao julgamento. Não são vocês que têm o direito de julgar. Vocês não são os jurados, ele diz. Deus é o juiz. Deus revela Deus que está revelado em Cristo, e nós levamos o nosso caso a Ele. Quando nós levamos o nosso caso a Deus, pedindo clemência, pedindo ajuda, pedindo misericórdia, nós estamos entregando a nossa causa nas mãos dele. Esse versículo 19 aqui é escrito na mensagem que, assim, Paulo está dizendo que ele fala consciente da palavra de Deus, não é? Perante cuja face eu me encontro. Como seria diferente a igreja hoje se cada crente falasse em Cristo, consciente da sua vida em Cristo, com ênfase, consciente de Cristo, na presença de Deus. Dizer a coisa certa com ânimo contrário é contraproducente, como falar a verdade sem amor. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 14. Quantas vezes nós faltamos com a graça ou faltamos com a verdade? Para não ofender o outro, dividimos a verdade pela metade, mascaramos a verdade, deixamos o negócio enrolado, ou às vezes falamos a verdade cruamente, esquecendo da graça. Uma vez, teve um crente que fez uma acusação verbal frontal a um irmão, gesticulando na porta da igreja, de maneira muito agressiva, em voz alta, fazendo escândalo, arregalando o olho. Não é? Sabe o que ele diz? Olha, meu querido, eu estou falando com você em amor. Eu estou lhe dizendo verdade para a sua melhora, para o seu crescimento. Eu disse: meu Deus do céu, tomara que ninguém me ame assim. Olha, tudo o que ele disse estava certo, mas o modo como ele diz estava errado. Porque a Bíblia diz: o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça precede a verdade. A graça, meus irmãos, sem a verdade, ela é um embrulhado, confuso. E a verdade, sem a graça, é crueldade. Você pode dizer a verdade para uma pessoa e chocá-la e arrebentar com a vida dela, mas você disse a verdade.
Como se você disser só com a graça e não disser a verdade, a pessoa fica desprotegida. Então nós precisamos saber contrabalançar, como falar. Melhor calar a boca, esperar o momento de falar, para falar a coisa certa, para ter certeza que aquilo vai ser para a glória de Deus. Olha, ele podia ter falado isso tudo para o outro irmão, mas ele não estava falando em Cristo, porque faltou o amor. E se tem algo que vem na frente, quando nós estamos em Cristo, é o amor. Nesse momento nós vamos passar para a última passagem, em que o apóstolo, aqui em 2 Coríntios, usa a expressão em Cristo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele trabalha com o assunto de parecer fraco, manifestando força. E aqui ele não vai usar a expressão em Cristo, ele vai falar nele. Nele. É aqui no capítulo 13, no versículo 4. Quando ele fala, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então, aqui nós vemos que embora nós somos fracos nele, em Cristo, embora pelo poder de Deus sejamos fortes. Antes que nós falemos mais detalhadamente sobre esse assunto, é importante notarmos que Paulo aqui está se dirigindo àqueles crentes de Corinto que estavam continuamente engajados em práticas pecaminosas. E Paulo já havia avisado severamente sobre isso durante a sua segunda visita àquela igreja. É com esse tipo de crente que ele está falando. Deixa eu ler. Então eu vou ler. Eu estou vendo assim um povo mesmo, parece estar no ar. Eu vou ler desde o primeiro versículo. Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que de outra vez, se outra vez for, não o pouparei, posto que buscais provas de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então é isso que ele está dizendo. Ele está agora dando a eles, Paulo agora nessa carta está dando a eles uma segunda admoestação. Dessa vez ele está distante, ele está escrevendo uma carta. E ele diz, se vocês não mudarem o seu comportamento até o momento em que eu chegar aí, vão sentir a força da minha justa indignação. Olha, hoje nós estamos numa situação em que pastor não pode mais chamar a atenção de ninguém. Não pode dizer não. É um bando de crente perebento, aonde toca dói. Isso é uma igreja enferma. Eu, Edmeia, no início da minha vida, depois de convertida, eu dei trabalho ao meu pastor. Ele olhou para mim e disse, olha, aqui ninguém precisa da sua presença. Eu sou pastor por chamado de Deus e eu não preciso de gente como você.
Já lhe falei uma vez, estou falando a segunda, você não precisa vir aqui. Por favor, não venha. Ou você fica no rebanho que Deus me deu, ou você fica lá fora. Porque eu não quero esse tipo de gente que fica catando em tudo quanto é igreja, água suja que tem por aí para trazer aqui para perturbar o rebanho. Saia, vá. A porta da rua, serventia da casa, se mande. Reverendo John Saunders, um inglês, me disse isso. Eu fiquei com tanta raiva daquele homem. Eu fiquei com tanta raiva dele. Eu fui embora. No outro dia eu estava lá. Até hoje eu agradeço a Deus porque eu voltei. Até hoje. Ele é o pastor que Deus botou para mim. Este homem, em todos os lugares que eu vou para pregar a palavra, ele vai nas minhas sandálias. Está com mais de 80 anos na Inglaterra. Mas aonde eu vou, ele faz parte do meu ministério pelo que ele investiu em mim, principalmente paciência. Mas me corrigiu, nunca aliviou. Porque eu precisava. Mas eu não achava que precisava, eu achava que eu sabia demais. Que isso? Com o pastor? Hoje nós vemos uma pessoa, se o pastor chama a atenção, se manda, porque o pastor me maltratou. Nós estamos vendo em Israel, sabe aquelas ovelhinhas que ficam por ali, que gostam de andar, ir para perto do precipício, o pastor tem que levantar, ir lá e buscar, daqui a pouco a ovelha está de novo. Sabe o que o pastor faz? Ele quebra a perna da ovelha. Quebra. Em faixa, ele vai ter que carregar aquela ovelha porque ela não vai poder andar. Só que, porque ela não pode andar, ela vai ficar perto dele. Ele traz a grama para ela comer ali. Ele dá água ali. Ela aprende a ficar do lado do pastor. Ela fica boa da perna e nunca mais se afasta. Doeu muito. Foi trabalhoso para o pastor. Mas ela aprendeu. Porque se ele não faz isso, ela ia cair de despenhadeiro abaixo. Mas hoje em dia a rebeldia está tão grande dentro da igreja que a figura do pastor, parece que o pastor está sempre pedindo, por favor. Por favor, eu preciso de você, viu? Que coisa horrível. Eu gosto dessa segunda carta. Este último em Cristo, porque Paulo mostra que há autoridade. Autoridade. Porque entregar, nós sabemos, todos aqueles que têm que confrontar pecado na igreja devem ficar atentos a estas palavras aqui. Porém, compreendendo o que significa ser fraco em Cristo. Entregar todos os seus direitos a outro. Pode parecer fraqueza, mas é a fraqueza que Cristo expôs quando se submeteu até a morte na cruz. Para que Deus ali mostrasse o seu poder divino na ressurreição. Quando nos rendemos a Ele, parecemos fracos, não é? Entregando os nossos direitos. Mas então, estamos sendo fortes. Porque nós entregamos tudo que somos, tudo que temos. Nós entregamos o nosso futuro. Nós nos entregamos a nossa vida, nossos planos. Não temos mais direitos. Isso parece fraqueza. Uma pessoa forte não faz isso. Mas quando eu sou fraco, é que eu entrego tudo, eu me esvazio de mim para ser cheia dele. É isso que Paulo está dizendo. Jesus, em terrível fraqueza, ele foi terrivelmente morto. Forte. Lá em João 19, no versículo 8, a Bíblia diz que Pilatos, quando ouviu tal declaração, ainda mais atemorizado ficou.
Pilatos, você já viu o juiz com medo do prisioneiro? É isso que está acontecendo aqui. Outro momento é quando lá em Mateus 27, eu vou ler para vocês. Mateus 27, aqui. Mateus 27, de 54 em diante, diz assim: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Está vendo? O centurião e os guardas. Os guardas do sepulcro testemunharam os sinais sobrenaturais que acompanharam a ressurreição de Jesus. Aqui em Mateus 28, no versículo 4, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Está vendo? Porque o anjo veio e tirou a pedra da boca do sepulcro para que as mulheres vissem. Ele não está mais aí. E ele não precisou que ninguém retirasse a pedra para ele sair. Está vendo? Todos estavam aterrorizados por esse estranho poder, o poder que venceu a morte. É na fraqueza dele que ele tem o poder que vence a morte. A morte parece tão forte, né? Vence todos, acaba com tudo, apavora as pessoas, mas é tudo vencido por um poder que veio lá de cima. O apóstolo Paulo estava consciente desse poder, enquanto ele planejava lidar com esse grupo de incautos, rebeldes, na igreja em Corinto, que estavam decididamente continuando no pecado, afrontando a liderança da igreja. Quando uma pessoa se rende a Deus e depois se rende ao pecado, ela escolhe a morte, deixando o caminho do poder que trouxe Jesus de volta do túmulo da pedra. Entregues a eles, nós nos tornamos fortes. Não podemos nos alinhar a alguém que não é fraco em Jesus, em Cristo. Em Cristo somos fracos, para que o poder de Cristo nos fortaleça. Nos esvaziamos para que Ele nos encha. E nós em Cristo e nós temos toda a glória dele que é eterna. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Senhor Deus nosso Pai, quando nós nos rendemos à Tua palavra, abrimos o nosso coração para o grande mistério da vida de Cristo em nós. Quando nós somos alinhados pelo Teu Espírito a receber a maior notícia que o universo já fez, nós reconhecemos que temos que ser fracos, fracos de paixões, fracos do entendimento do mundo, fracos da nossa vontade própria, fracos do nosso egoísmo, fracos dos nossos direitos, fracos das escolhas mundanas que fizemos, para sermos fortes em Ti e fortalecidos no Senhor. E na força do Seu poder, nós podemos glorificar o Teu nome, porque Tu nos escolheste em Cristo, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos. Por isso, ó Pai, como podemos Te agradecer por essa maravilhosa graça que o Senhor nos dá? Nós nos rendemos, ó Pai.
te agradecendo pela tua misericórdia e bondade, proclamando o teu nome santo e justo sobre nós, e te pedindo, ó Pai, que tu nos deixes mergulhar cada vez mais, que nós possamos ser totalmente imersos nessa verdade, e que pelo teu Espírito possamos viver cada dia mais profundamente no teu mistério que é Cristo. Que pela tua graça, Senhor, nós possamos receber mais e mais de ti a revelação da tua palavra. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.